Olá, eu sou o professor Luiz Fernando Schmidt, professor da disciplina de Matemática para Administradores. Hoje vamos estudar a unidade 3 do fascículo, que trata sobre funções. Para começarmos, vamos ver os tópicos. Vamos estudar, então, o conceito e notação de função, variável dependente e variável independente, o conjunto domínio, o conjunto imagem e algumas aplicações. Para isso, vamos iniciar com um problema. O preço a ser cobrado por uma corrida de táxi é composta por uma parte fixa chamada de bandeirada e outra variável que depende da distância percorrida. Se o valor da bandeirada é de R$ 3,20 e cada quilômetro rodado custa 40 centavos, vamos calcular o preço de uma corrida para 2 quilômetros. Muito bem. Primeiro passo para essa resolução, nós temos que adotar letras para as nossas questões. Vejam, vamos começar aqui com a letra X, dizendo que o X, então, vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Então, vamos colocar aqui quantidade de quilômetros rodados. E o Y vai representar o preço da corrida. Tá? Muito bem. Feito isso, nós sabemos que nesse problema nós temos a bandeirada que custa R$ 3,20, que é o valor fixo, e o 40 centavos que representa cada quilômetro rodado. Portanto, nós podemos escrever uma expressão matemática que vai traduzir esse fenômeno ocorrido, que seria então o Y igual a R$ 3,20 somado com a quantidade de quilômetros rodados, que seria 40 centavos, multiplicado por esse X, ou seja, cada quilômetro multiplicado por 40 centavos vai dar então esse custo de quilometragem rodada. Muito bem, essa expressão que nós temos aqui nos mostra claramente o fenômeno que ocorreu nesse problema. Muito bem, olhem aqui, essas duas letras são muito importantes para o nosso entendimento de função. Por quê? Veja, para cada quilômetro rodado, nós temos um valor, né, um custo, um preço que essa pessoa, ao entrar no táxi, vai estar pagando. Muito bem, se essa pessoa rodou, por exemplo, 1 quilômetro, nós vamos ter aqui X igual a 1 quilômetro, ok? Se você substituir nessa relação, você vai ter aqui o Y 3,20 mais 0,40 vezes esse 1 quilômetro. Muito bem, Y igual a 3,20 mais 0,40 vezes 1, nós sabemos que é 0,40. Se você fizer essa soma simples, você vai ter aqui R$ 3,60, ok? Muito bem, o que nós podemos entender desse cálculo que nós fizemos aqui? Nós podemos entender o conceito de função. Veja, esse Y, que é justamente o nosso preço, o nosso custo, depende da quantidade de quilômetros que essa pessoa, esse cidadão, circulou lá com o táxi. Muito bem. Essa relação especial de dependência, o preço depende da quilometragem rodada, nos dá a ideia de função. Essa dependência, essa relação de dependência nos dá a ideia de função. Então é muito importante você entender esse conceito, porque vai certamente te ajudar aí nas questões que vêm pela frente. Muito bem. Estabelecido essa relação de dependência, nós podemos colocar aqui, então, que essa relação de dependência, então, caracteriza uma função. Aí nós temos, então, o conceito de função. De forma simples, tranquila, para você entender bem. Outra questão importante que você não pode deixar de entender é a questão da notação. Como que você pode estar representando isso
os diversos problemas, como que você pode fazer. A notação de função, ela pode ser escrita pela própria expressão matemática, que você já viu aqui, 3,20 mais 0,40 vezes o x, né? Que é uma maneira de representar esse fenômeno ocorrido, ou ainda chamar esse y de f de x. Aparece muito nos exercícios, nos problemas, esse tal de f de x. O que seria esse f de x? Veja, é f de função. Né? O x, nesse caso, seria a variável independente. E o y, nós podemos falar aqui que é a variável dependente. Então, voltando nessa questão aqui de relação de dependência, né? Que caracteriza justamente a nossa função. O y, que é o preço, depende da distância percorrida, né? Então vai ser aquela variável que depende se o cidadão rodou mais ou menos, o preço vai ser maior ou menor. Então aí estabelecida essa relação, nós temos o entendimento das chamadas variáveis dependente e variável independente. Muito bem, então voltando aqui na nossa anotação, nós podemos basicamente escrever essa relação de dependência, essa nossa função, dessas duas maneiras. O y igual a 3,20 mais 0,40 vezes o x, né? Mostrando aí claramente quem que é y, quem que é x, e também no lugar do y usar essa expressão f de x, que é muito trabalhado e muito usado também. Logo, nós podemos escrever aqui que o y é a mesma coisa que f de x, né? Não esqueçam então que f de x é a mesma coisa que o y, que é a nossa função.